Oi, o Sem Censura está começando agora. Hoje vamos conversar com atletas brasileiros de todas as idades. Todos têm em comum títulos de campeões. Chamado de rei, o jogador de vôlei Emanuel tem quase todos os títulos possíveis no vôlei de praia. Depois de mais de 20 anos dedicado às areias, Emanuel resolveu que é hora de parar. E é sobre a carreira vitoriosa, a despedida das areias e os novos projetos que vamos conversar com o nosso rei. Com vários títulos de melhor levantador, o carioca Marcelinho está de volta ao Brasil. Marcelinho já defendeu a seleção brasileira em Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, Copas do Mundo, sem contar as temporadas que passou na Europa, jogando na Itália, Grécia e mais recentemente na Suíça. Vamos saber como anda a vida do pai do Pedro e da Marcela. Morador da comunidade Pavãozinho, no Rio de Janeiro, Sócrates Santana é conhecido como Doutorzinho. Ele conquistou no ano passado o título Pro Júnior de bodyboard, apadrinhado pelo campeão Guilherme Tâmega. Doutorzinho já tem 2 títulos brasileiros e uma medalha de bronze na Olimpíada do Surf. Vamos conhecer mais da história desse doutorzinho. Uma das modalidades que mais mobiliza atletas pelo mundo é a ginástica aeróbica. E nós não deixamos por menos. Trouxemos 3 atletas campeãs dessa categoria. Estão aqui a Isabela Monteiro, campeã pan-americana, a Luísa Conte, que é campeã pan-americana infantil, e a Luamar Martim, que começou aos 8 anos de idade, hoje, além de atleta, é auxiliar técnica da Seleção Brasileira de Ginástica Aeróbica. Vou começar pelo rei, não é? O rei tem prioridade. Emanuel, que prazer ter você aqui de novo. Pois é. E quantas vezes, quantas medalhas, né, falamos aqui. Olha, eu acredito que eu tive 7 parceiros mais duradouros na minha carreira e das 7 vezes eu pelo menos vim aqui conversar com você sobre os títulos, trouxe medalhas, trouxe histórias. E agora uma história diferente, né? O final dessa história super bem sucedida aí nas quadras. Não sei se é o final, acho que também pode ser um recomeço, né, em alguma outra coisa. Não, isso é verdade. Isso aí eu tenho uma consciência muito grande sobre isso. Acho que o que eu construí na minha carreira foram momentos muito positivos para o esporte, né? O vôlei de praia se confunde muito com a minha carreira nesses 25 anos e eu fico satisfeito de deixar o vôlei de praia em grandes condições para a Olimpíada agora que vai ter no Rio de Janeiro, agora em agosto. Não te doeu não estar na Olimpíada? Não foi assim a parte muito difícil? Doeu bastante. Doeu bastante porque um dos grandes objetivos da minha carreira sempre foi estar na Olimpíada, né? Eu participei de 5 delas, estive próximo da classificação dessa agora, né, em 2016 e tecnicamente não consegui os resultados possíveis. Mas nessa hora dá uma dor assim no coração, porque eu sei como funciona a Olimpíada, né? A gente sabe como é o prazer de estar lá, de representar o Brasil, como se preparar. E dessa vez vou E ficar é mesmo um prazer? É um prazer muito grande. Principalmente porque quando você se prepara para uns Jogos Olímpicos, é uma coisa maior do que você imagina. Né? Quem está em casa acha que é só simplesmente chegar e jogar um campeonato a mais. Também tem que treinar muito. Além de treinar, você tem que saber que ali todas as pressões acontecem, né? Pressões de família, a pressão tua mesmo de representar o Brasil, de toda uma comunidade que quer que você vença. Então, você tem que se preparar muito emocionalmente para esse momento. E essa pressão para que você vença é uma pressão que deve ser muito difícil de lidar, né? Porque você fica cheio de olho ali em cima, meio que te empurrando, dando força, mas também pronto para cobrar. Mas é assim, Olimpíada são os melhores que tem que estar lá mesmo, porque realmente é ali que você mostra tudo que você melhorou, né, durante a sua carreira toda. Durante 5 ciclos olímpicos que eu tive, eu sempre fui tentando fazer uma evolução de um ciclo para o outro, trazer novos profissionais. Né? Eu comecei minha primeira Olimpíada, eu tinha 2 pessoas na comissão técnica somente. No último ciclo que foi em Londres, eu já tinha 10 pessoas na comissão técnica. Então tem que ter uma evolução. Porque a Olimpíada ela exige realmente os melhores. Então, acho que essa pressão você alivia quando você divide a função com outros. Né? Então, você vai com muito mais tranquilidade. O que acontece com um jogador que passou o tempo todo, a vida inteira, a carreira toda, a vida adulta, né, praticamente toda, voltado para uma disciplina, para o treino, não é? Até comer tem a ver, não comer e o comer tem a ver com a sua preparação, né? Sim. As coisas mais elementares do dia a dia você começa a se estão adaptar. envolvidas nisso.
todo o pensamento do atleta de alto nível é isso, né? O que eu posso fazer para continuar no alto nível ou para continuar evoluindo? Então, você começa a controlar a alimentação, você começa a controlar o sono, você começa a controlar os treinamentos, você controla até as conversas, né? Você tentar manter uma mente positiva o tempo todo. Então, acho que é uma busca incansável. Acho que o atleta ele sempre busca isso. Quando você sentiu assim, vou parar, né? Vou me despedir aqui, você extrapolou em alguma coisa? Tomou um porre, comeu, sei lá, uma sobremesa que você passou a vida inteira querendo comer, não comeu? O que você fez? Eu acho que fica uma rotina muito bem enraizada dentro do atleta. Você continua fazendo a mesma coisa, continuo bem igualzinho? tranquilo. A única coisa que eu estou fazendo, assim, depois que eu anunciei que eu parei, é tentar diminuir o número de treinos, né? Fazer tipo um destreinamento. Fazer que nos próximos 3 a 4 meses eu diminua os treinamentos, começo a pensar em outras coisas. E você vai terminar, diminuir devagar? Vou, essa é a ideia. Porque o que acontece... Continua treinando, desculpa. Continuo treinando, sim, Marcelo. Pode Continuo, perguntar, é bom. mas não treino com bola. Eu continuo fazendo a parte física, né? Diminuir bastante, porque eu sei que se eu parar de uma vez, acho que é a cabeça que acho que não vai aguentar. Porque acho que o nosso metabolismo está tão acostumado a fazer todas as intensidades de treino, pensamentos, se preparar, concentração. Então, acho que eu preciso Mas de você um acha que tempo o pra mudar. corpo também sentiria? Sentiria, Né? acho que tem que ter um destreinamento. Senão, parar... Quantas horas você Uma vez treinava por dia? Eu treinava de 5 horas e meia a 6 horas por dia, Você né? passou para quê? Para Agora eu 4, estou treinando 45? por 1 hora por dia, praticamente. Só 1 hora na Você tá academia, aguentando? segunda, quarta e sexta. E na terça e quinta eu faço uma corrida de 1 hora também, assim, de 40 minutos. Mas aos poucos a gente vai entendendo que precisa disso, sabe? Acho que você tem que forçar também o corpo a entender que agora eu sou um ser humano normal, como qualquer outro. Não sou mais aquele atleta, né, que busca alto rendimento. E o que você vai fazer? Vai jogar uma partida sênior? Tem um campeonato sênior? Tem o campeonato de Masters, que é no final do ano. E geralmente os Masters começam a Você partir já dos tá 4 nessa época? Já estou. Como eu estou com 42 anos, vou completar 43, a primeira categoria dos Masters é mais 40. Então, eu acho que Então, nos mais pode 40 entrar. já posso entrar. Podemos, né? Marcelino, Não, mas Marcelino continue tá com jogando, quanto? por favor. 41. 41. Mas Praticamente da mesma geração. mas a minha ideia inicial agora é... Mas você não fez nada assim de radical? Nada ainda. Nada ainda, porque eu sou pai de 2 meninos, né? Um de 18 anos e um de 5. Então, eu tenho que tomar controle ainda, porque eu sou um exemplo para eles ainda, né? Então, eu tenho que tomar um pouquinho de Não, sim, eu não consciência. estou falando para fazer nada ilegal, não. Estou imaginando que você, sei lá, gás de boca no chocolate. Não sei, homem não é muito chegado a chocolate, eu acho. Né? Mas mulher Meu pai é. chocolate. Meu pai é. Hein? Meu pai é. Seu pai é? Ah, então tem homem que Então, eu vou gosta de aprender com chocolate. ele, então, a E fazer isso aí. você não fez nenhuma arte? Nada, não fiz nenhuma Olha, arte, porque o eu tenho uma menino vida tá bem, fazendo bem um exemplo tranquila. de atleta. Nossa, ele É um é muito exemplo. regrado. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. É por isso que ele Por isso chegou que ele é, exatamente. Quantas medalhas você tem nesses números? Foram 155 medalhas de ouro nessa Olha a batalha carinha toda. da Luísa, espantadíssima olhando, né? A Luísa engalou o olho. É muita medalha, né? É bastante. 155 medalhas de ouro. Em 25 anos, sendo que 3 delas, uma delas é a medalha de ouro olímpica, né, que foi em Atenas em 2004. Outros que eu acho importantes também são as 3 medalhas de ouro do Campeonato Mundial. Né? Então tem uma boa sequência aí de bons resultados. Mas o que importa para mim é que o meu desejo sempre foi fazer uma carreira bem limpa e tranquila para servir de exemplo para uma nova geração. E isso eu Isso você consegui cumpriu. entender muito bem. No momento que eu anunciei a minha parada, eu recebi mensagens de hábitos internacionais, de chefes de delegações de outros países, também de atletas de várias categorias, mais jovens, mais velhos. Então, acho que quando você recebe esse tipo de homenagem, você significa, eu consegui fazer com que a minha imagem ficasse perpetuada aí com um bom exemplo. E o que você fez para o depois? Você pensava nisso? Sempre Que pensei. atleta e manequim, bailarino, profissional que estou falando, né? Tem essa coisa, né? Sabe que é uma carreira que tem um limitador, o tempo é um limitador. Pois é, Leda, é uma coisa que o atleta sempre sabe que esse dia de parar vai chegar. Para uns chega mais cedo e para outros chega mais tarde. Eu, logo depois da Olimpíada de 2012, eu já imaginava que eu ia parar. Então, já me preparei, fiz alguns cursos no Comitê Olímpico Brasileiro sobre pós-carreira. Então, já vim me preparando, o que eu poderia fazer, quais eram os esses projetos. cursos, né, de pós-carreira. Existem, Leda, e esses
cursos São só para atletas? com a intenção mesmo de preparar atletas para que ele consiga fazer essa transição com uma tranquilidade e seja saudável para ele. Então, acho que nós estamos agora, o Comitê Olímpico deve estar na 4ª geração ou 4ª turma de ex-atletas que estão fazendo esse curso. Não sei se o Marcelinho já fez também. Eu acho que eu fiz junto contigo, foi a primeira turma, não foi? Isso, a primeira gente turma. Junto, é verdade. Agora eu tô lembrando. Então, eu acredito que eu estou muito bem preparado para isso, para esse momento. E quero continuar no esporte, mas a minha intenção é participar da próxima Olimpíada aí de uma forma diferente. É porque eu acho que, Leda, que tem atleta que não se preparou, eu acho que o pós-carreira é muito difícil. Entra em depressão, não sabe o que fazer, acorda e não sabe para onde ir. Então, acho que o Emanuel fez coisa certinha. Ele é disciplinado. Nossa Senhora, é uma inspiração para todos nós. Aqui nós temos fotos lindas. Momento final do jogo contra os espanhóis, Olimpíadas de 2004. 2004. Foi, acho que o momento da minha carreira mais importante. Foi exatamente a medalha de ouro. Leda. Vamos ver. Emoção, né? Muito emocionante porque depois desses dias aí que terminaram essa Olimpíada, eu entendi o que significa ser um herói olímpico, né? Você trazer uma medalha de ouro olímpica para um país igual ao nosso, que é sedento de heróis. Eu senti que a gente faz um grande papel quando a gente é atleta bem-sucedido e tem medalha de ouro como essa, hein? Muitas pessoas nos seguem. E esse campeonato, a Olimpíada foi muito interessante, foi a primeira vez que a final foi à noite, né, para aproveitar assim, o ambiente. Então foi um espetáculo, inesquecível essa medalha. A gente tem fotos aqui incríveis também. Né? Essa foi do Campeonato Mundial em 2011. Eu jogava com o Alisson Mamute, que é um dos representantes hoje do Brasil nas Olimpíadas. Então, para quem quer torcer pelo vôlei de praia, acho que esse é um bom exemplo, né? O Alisson vai jogar com o Bruno Schmidt. Eu estou muito confiante na dupla dele agora nessa Olimpíada aqui no Rio de Janeiro. E aqui está você. Também eu e o Alisson. Mais uma vez, esse aqui foi o Pan-Americano em 2011, em Guadalajara, que a gente foi campeão pan-americano. Boas fotos, hein, Leda? Isso aí foram fotos marcantes. Né? Esse aqui é um campeonato na Áustria, que é um campeonato muito interessante, que a Áustria faz um campeonato por ano e é como se fosse a Fórmula 1 para eles. Mais de 15 mil pessoas comparecem nesse campeonato. Esse aqui é da Olimpíada? Essa é da medalha de ouro agora que passou esse vídeo. Esse é um momento muito especial mesmo. É um momento que foi construído, né? Porque nas duas Olimpíadas anteriores, que foi em 96 e 2000, que eu participei, eu não consegui chegar nas semifinais, então foi muito frustrante para mim, sendo que uma delas eu era até favorito às medalhas, mas para 2004 eu e Ricardo a gente nos preparou de todos os problemas que nós tivemos para fazer uma ótima preparação e ser campeão olímpico. E essa foto? Essa aí foi a foto da homenagem que os meus primeiros parceiros, né, fizeram no encerramento da minha carreira, agora no dia 13 de março, quando anunciei que eu iria deixar de participar do vôlei de praia nas quadras. E aqui é a família junto? Isso aí são o meu baluarte, né? Meu filho mais velho, com 18 anos, meu filho mais novo, a Leila, meus pais, estavam presentes lá na festa. Muito emocionante a gente ver que a gente dá orgulho para as pessoas que a gente ama, né? Quando está
Eles encerrando ficam a carreira. muito emocionados. Olha aqui essa foto, que coisa linda. Essa é minha esposa, Leila, que também foi atleta, então ela entende muito bem o que é Entende tudo. abandonar as quadras, né? Ela tem 2 medalhas olímpicas também, sofreu muito. Ela disse para mim o seguinte, que foi mais difícil ver você parar do que eu parar, quando eu parei. Ela parou em 2008 de jogar. Então ela disse que sofreu mais comigo na minha aposentadoria do que na E você sofreu? Eu estava preparado, mas eu sofri. O último ponto, que era um jogo contra os chilenos, quando a gente acabou aquela partida, eu falei assim, acabou. Leda, foi a primeira vez que eu não consegui falar. Eu senti um nó na garganta, não sabia se chorava ou se falava. Apesar de estar preparado para aquilo, a emoção foi tão forte que realmente foi assim, uma coisa que eu não Mas consegui é muito controlar. forte mesmo, né? Porque é uma vida inteira. Exatamente. Foi um Isso 25 anos é fazendo muito isso. importante para os jovens, né? Porque quando você escolhe uma profissão, sobretudo se você escolhe uma profissão que exige tanto de você, do seu corpo, da sua vida, né? Exatamente, Quanta entender. festa que você não foi, É isso que eu ia falar, quanta e coisa que atleta você não fez. tira a nossa juventude, né? Porque dos 20 aos 40 é onde a gente está jovem, pode aproveitar as coisas, né? Mas Todo você mundo- quer aproveitar a vida. Né? Exatamente, e a gente não pode. Você faz um monte de sacrifício, então você fica condicionado, você está feliz de estar ali, né? Mas Leda, são escolhas. Acho que toda a vida do atleta, ou qualquer vida de qualquer pessoa Qualquer normal, vida, é escolhas, né? As escolhas do atleta são as escolhas mais fortes, né? Você tem que estar sempre fazendo escolhas para o bem do esporte. E eu acho que eu fiz boas escolhas e por isso que a gente está conversando aqui, né? Bem feliz de tudo que aconteceu na minha carreira. é verdade, você deve se orgulhar muito. Parabéns sempre. Muito obrigado. Obrigado. E o nosso Marcelinho? Marcelinho é vascaíno, descobri Vascaíno, aqui né? lendo o seu texto. Carioca vascaíno. Você torce para quem? Eu, como sou de Curitiba, eu torço para o Atlético Paranaense. Sofro bastante aqui no Rio, né? Porque nos últimos 7 anos estou no Rio. Dizem que eu sou rubro-negro e não torço para o Flamengo. Eu falei assim, não, eu sou fiel ao Atlético Paranaense. Fiel Atlético Paranaense. Eu sou vascaíno. Vascaíno. Eu li sobre você. Você imaginei que era do Atlético. Eu gosto muito de futebol. Amo Eu de paixão. também. É porque antes de eu jogar vôlei, eu jogava futebol. Ah, é? Comecei a jogar futebol com 6 anos de idade. Onde? Aqui no Rio, na Clube Hebraica, em Laranjeiras. Eu joguei futebol de salão dos 6 aos 12. Aí com 10 anos eu quebrei a perna jogando futebol. Eu era bom. Eu era bom mesmo. Eu quebrei a perna. Eu fiquei 7, 8 meses de gesso. Porque o médico decidiu não fazer uma cirurgia, imagina, isso aí em 1985. Aí eu fiquei de gesso, aí depois me recuperei, enfim. Aí tentei voltar a jogar futebol, fiquei com muito medo. Não consegui mais jogar futebol. Aquilo ali me bloqueou, aí não conseguia mais dividir, ficava receoso, com medo. Aí meu irmão jogava vôlei no Fluminense, aí um dia eu fui com ele jogar e estou até hoje. Aí eu falo que ainda bem que eu quero ir a perna, porque senão eu não jogaria vôlei. E estou até hoje, com 41 anos já, prestes daqui a pouquinho a passar por tudo que o Manuel passou. Você jogou aqui, você ganhou medalha, você jogou aqui, tem uma carreira brasileira. Internacional também. carreira Eu fora do Brasil. joguei 6 anos na Europa e desde 93, eu comecei a jogar vôlei profissional em 93, profissionalmente. Como é que foi essa passagem de jogar ali junto com os amigos? Amador para profissional? Amador. É aí que essa escolha que foi muito difícil, é muito duro, porque o esporte, todo sonho de qualquer jovem é seguir a carreira esportiva. E a minha mãe é muito Caxias, eu sou de uma família judaica, a minha religião é judaica, então uma mãe judia ela é um pouco diferente. E eu passei para a universidade com 17 anos, e eu fazia engenharia, e eu jogava como amador no Rio de Janeiro. E aí, aí eu fui jogar a seleção brasileira, fui convocado para a seleção brasileira juvenil em 1993. E aí eu fui jogar, que era um sonho meu ir para a seleção brasileira. Eu jogava aqui no Rio de Janeiro, não recebia salão, não recebia nada, era por amor mesmo. E aí eu fui passando dos cortes, aquela coisa toda, os treinamentos, e fui para o Campeonato Mundial na Argentina e fui campeão mundial juvenil em 93 na Argentina. E quando eu cheguei no Brasil, eu recebi uma proposta para me tornar profissional em São Paulo, na equipe de Suzano, que hoje em dia não tem mais, em 93.
E aí, logo que eu me lembro que ele me ligou, eu falei assim, eu não sei se minha mãe vai deixar. Porque eu estava na faculdade de engenharia, na UERJ, estudei. Quantos anos você tinha? Eu tinha 17 para 18. Falei, acho que minha mãe não vai deixar, mas eu vou falar com ela. E aí eu conversei com meu irmão, que meu irmão é mais velho, então eu sempre fazia o que ele fazia engenharia, eu fiz engenharia. Ele jogava futebol, eu jogava futebol. Ele jogava vôlei, eu fui jogar vôlei. Então eu falei, Flávio, o que você acha? Vamos falar com a mamãe. Aí eu falei com a minha mãe. Falei, mãe. Ela falou assim, vai. Você acredita? A mãe do dia falou, vai? Falou, tranca a faculdade, vai, que é o teu sonho. Se não der certo, você destranca e volta a estudar. Bacana ela. Ela falou isso assim, mas ela nem, eu vou falar com você. Não, vai. Nossa, eu liguei na hora pro cara, falou, ainda tá de pé, tá. Aí eu fui para Suzano com a minha mãe, com toda a minha família, me levaram lá para ver onde eu ia dormir, onde eu ia ficar, quem jogava comigo, o treinador, quem ia comer, aquelas coisas. Exatamente. Coisa de mãe. E fiquei. E não destranquei a faculdade, porque deu certo. Aí desde 93, já estamos 23 anos na carreira profissional, e desses 23, 6 eu joguei na Europa. E é isso. E a saída para a Europa foi importante? Nossa, demais. Muito, muito, muito. Foi uma das melhores coisas que eu fiz. Eu não fiz os 6 anos consecutivos, não. Eu fui a primeira vez com 20... Foi em 2000. Eu tinha 25 anos. Não foi nada fácil, foi muito difícil. Porque naquela época não tinha internet, era tudo muito complicado, e eu não falava o italiano, e aí eu tive que, né? Aí eu fui mesmo, sozinho, com a cara e com a coragem. Ninguém foi lá ver onde você dormia? Não, foi minha mãe. Eles foram, claro, passaram comigo, ficaram um tempo comigo, mas eu tive que ficar sozinho mesmo. Só que aí foi muito difícil, aí eu voltei para o Brasil, fiquei de 2000 até 2005 no Brasil de novo. Eu já cresci, já amadureci mais. Aí depois eu fiquei 3 anos consecutivos na Grécia. Eu joguei 3 anos na Grécia, que foi a melhor experiência da minha vida. Um país maravilhoso. Foi logo após a Olimpíada de Atenas, então o país estava rico. No clima, né? No clima, tudo novo, tudo bonito. E aí foi realmente maravilhoso. Me enriqueceu muito como pessoa, culturalmente. E aí, depois da Grécia, eu voltei para o Brasil de novo, 3 anos. Aí, depois eu fiz mais... Em 2011, voltei para a Itália mais 1 ano. Aí, voltei para o Brasil de novo. E agora, ano passado, eu fui jogar na Suíça. Muito mais por experiência de vida também, não como vôlei, mas mais... Mas aí agora você já estava... Né? Não, já estava curtido. Nossa Senhora, foi... A Itália que foi difícil. Que pegou. Depois não pegou mais. Eu fui na parte italiana da Suíça, que fala italiano. Eu falo italiano fluente. Então, foi uma experiência fantástica. A língua faz diferença? Faz diferença, muita. Porque aí eu já me comunico normal, italiano, já... Então, foi tranquilo. Foi maravilhosa, uma experiência fantástica e foi muito legal. E agora? Eu pretendo ainda jogar mais uns 2, 3 anos. Lá? Não, acho que eu vou ficar por aqui mesmo, eu acho. Porque eu tenho um filho de 7 anos que ele não foi, ele ficou por causa da escola, ele já está na escola judaica, então... É mais complicado, só que a escola, como eu estudei lá também na mesma escola, eu conversei com a diretora, as pessoas me conhecem lá, e aí ele conseguiu conciliar muito bem a escola com a ida dele para a Suíça comigo, então ele ficou bastante tempo lá comigo, ele ia, voltava, deu para a gente sofrer um pouco menos, mas eu quero encerrar minha carreira aqui, ficar aqui no Brasil. E você acha que você tem mais 2 anos, você acha? Não tem... Você acha que não tem esse... Não, acho que não tem idade. Não isso? tem, isso aí não tem. Vai muito de cada um, mas eu acho que como o Emanuel parou com 42, eu tenho 41, eu acho que hoje eu sou um dos atletas de voleibol mais velhos que tem no mundo. E eu acho que eu me espelho muito no Emanuel porque a minha vida foi sempre muito regrada. Eu sempre abdiquei de muita coisa da minha vida em prol do esporte, do meu sonho. Então acho que arrependimento nenhum? Nenhum, faria tudo de novo. Você também? Faria tudo de novo. Mas Leda, a função que ele exerce no vôlei, que é levantador, isso aí ele pode ficar jogando por mais tempo, realmente. E hoje, exige um pouco menos. A Superliga tem times muito bons e realmente estão precisando de talentos como o dele. Então, na realidade, ele só vai agregar. Ele pode jogar muito mais do que 2 anos, com certeza, porque a função do levantador é praticamente a mais importante da equipe.
E com toda a experiência que ele tem, que ele também jogou já no SESI ano passado, no time de São Paulo, então é só ele voltar e se enquadrar. E eu acho que o levantador, quanto mais velho, ele vai ficando melhor. O levantador porque ele entende mais o jogo, a visão dele muda, o conhecimento dele pelo esporte, que o voleibol é muito difícil. Tem muita coisa que quando você é mais jovem, você realmente não consegue enxergar. E eu acho que eu ainda consigo jogar mais um tempinho. A sua experiência vai jogar a seu favor, né? Vai, isso. Com certeza vai. Aqui ele com a camisa do Vasco e uma medalha. Isso aí foi quando eu fui campeão pan-americano aqui no Rio em 2007. O presidente do Vasco, Eurico Miranda, me homenageou, que ele soube que eu era vascaíno e eu assisto muito jogo do Vasco, ele me fez uma homenagem. Aí eu acho que foi alguma Liga Mundial, Olimpíada, não sei identificar qual foi essa. Aqui é a Copa do Mundo no Japão. No Japão, que a gente foi campeão. Essa aí classificou a gente para a Olimpíada em Pequim em 2008. Essa aí foi no Japão. Aqui é comemorando. Comemorando algum jogo. Qualquer lugar. Qualquer jogo, hein? Aqui é com Giba. Aí é com Giba, eu acho que é no Pan-Americano em 2007 também no Rio de Janeiro. Aqui acho que foi quando a gente foi campeão pan-americano, no Rio, em 2007. Aqui foi lá na Suíça agora, lá no meu time na Suíça. Esse time é o da Suíça? Esse time é o da Suíça. Isso aí foi a foto para o Campeonato Europeu na Champions League, que a bola é diferente, especial. Esse era o time da Suíça. E como é que é morar na Suíça? É calmo, sereno, tranquilo? Acho que a Suíça é fora da curva do mundo hoje, é uma coisa fantástica. Nossa, o que eu aprendi na Suíça foi para a vida inteira. O respeito pelas pessoas, a educação, o que o povo faz para a população. É totalmente o contrário do que a gente vive aqui. Eu conheci alguns brasileiros que moram na Suíça há 20 e poucos anos, que a gente, né, os brasileiros sempre estão juntos, acabam se encontrando, ele assiste meus jogos. Ele falou que nunca comprou um material escolar para a filha dele na escola, nunca comprou um lápis, que o governo dá uma mesada de 300 francos suíços para cada aluno para poder se alimentar. Olha que coisa louca. Eles pagam para você estudar. Transporte público é uma organização fora do normal. Eu acho que tinha que ser o normal, né? Mas você não encontra isso em lugar nenhum. Mas aí vira sonho, né? Um lugar de sonho. Nossa, o meu filho, até hoje ele fala, pai, eu vou morar na Suíça quando eu crescer. Porque ele via crianças de 8 anos indo para a escola de ônibus sozinha, de trem, de patinete pela rua, sozinho. Ele, pai, ela tá sozinha. Eu falei, tá. Uma loucura. Sem perigo, né? Nossa Senhora, uma coisa... Sem medo. Sem medo, sem nada. Todo mundo acho que faz uma diferença incrível, né? Quando a gente viaja, essa constatação. E foi bom para meu filho acompanhar um pouquinho. Que não tem medo. Né? Você vai sem medo, né? Não faz diferença, Bela? Nossa, é uma coisa fantástica. Por isso que valeu pela experiência. Pelo meu filho vivenciar essas coisas, que isso aí está na cabeça dele, ele aprendeu muito lá. E aí é bom que eu começo, né, a fazer o trabalho de pai. Eu falei, filho, você quer morar lá? Então você vai ter que estudar aqui, vai ter que, né, fazer o que tem que fazer, estudar certinho, fazer esporte. Que aí, quem sabe, você, com o seu trabalho, você vai poder escolher onde você quer morar. Isso aí me ajudou um pouquinho como pai, porque foi uma experiência fantástica. Que bom, né? Você morou fora também, mano? Eu tive a possibilidade, morei 3 anos nos Estados Unidos. Foi logo depois da primeira Olimpíada, os americanos eram os times melhores mesmo, e eu fui lá para tentar entender o que eles faziam diferente. Passei 3 temporadas, aprendi bastante, mas senti saudade do Brasil. Porque, lógico, o nosso estilo familiar, ele é único, né? O americano não tem esse estilo familiar que a gente tem, que a gente bem próximo, protegido, né? Que a gente quer estar sempre junto. O americano é muito, vai, segue teu rumo, você é independente, você vai conseguir as coisas. Eu senti muito essa dificuldade. Mas com relação à profissão, realmente eles são diferenciados. Tá certo. Volta aí daqui a pouquinho, vamos fazer um intervalo e a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil.